Olá, meu nome é Felipe. Para quem não me conhece, eu sou um Google Developer Expert focado em tecnologias web. E nesse canal a gente compartilha várias dicas sobre desenvolvimento web. E no vídeo de hoje eu vou fazer a revisão de um site, eu vou compartilhar 5 dicas de que você pode fazer para melhorar a performance do seu site. Então o site que a gente vai revisar hoje é o Lagos Digital Nomads. E eu vou utilizar esse site para fazer a revisão e a gente vai aprender um pouco mais sobre performance. E o primeiro teste que eu realizei sobre esse site, os números aí não estão muito animadores, né? A gente tem um carregamento do site acontecendo por volta de 12 a 15 segundos numa conexão rápida. Quando a gente fala em 3G, a gente joga esse número para mais de 20 segundos. E o que isso impacta nesse site particularmente. Então a gente vai falar também nesse vídeo sobre os impactos no tempo de carregamento no site relacionado à taxa de rejeição de um site. Então tem várias métricas aí que a gente consegue melhorar a performance desse site. E como é que funciona o First Byte? Tem um vídeo aqui no canal falando sobre o assunto, mas basicamente é o tempo que leva para a gente receber o primeiro byte. Então o usuário faz a requisição, essa requisição vai passar pela internet, né, chegar no servidor, ser processada e voltar para o usuário. Então tem 2 pontos importantes aí. Primeiro é a distância, né, do usuário para o servidor, que é um fator muito importante. Então se você tem sua audiência na Europa, o ideal é que você tenha o seu servidor na Europa. Se você tem sua audiência no Brasil, o ideal é que você tenha o seu servidor no Brasil. E o segundo ponto é o tempo de processamento do código dentro do servidor. Então, nesse caso particularmente, é um site WordPress. Então, o código WordPress vai ser processado, todas as informações dentro do banco de dados vai ser processado, vai ser montada uma página HTML e enviada para o usuário. Então, esse processo, particularmente, demora quase 3,5 segundos. E quão ruim é essa métrica, né? O recomendado para essa métrica é de 200 milissegundos. Neste caso aqui, a gente está retornando em 3.500 milissegundos, que é algo em torno de 15 vezes o tamanho recomendado. Então, é um ponto que a gente consegue aí ter uma vitória fácil se a gente implementar alguns itens que eu vou recomendar para vocês. Outro ponto importante aqui são as métricas do Core Web Vitals. As métricas do Core Web Vitals, elas passaram a fazer parte das regras de posicionamento na busca. Então, é um fator que pode influenciar no posicionamento da busca. Não é algo que vai ser crítico, né, que vai jogar a sua página em primeiro lugar. Existem itens que estão antes dessa regra de posicionamento na busca. Então, a qualidade do seu conteúdo, a autoridade que você tem e, por fim, o Core Web Vitals ele entra aí como fator de desempate. Nesse ponto particularmente, o LCP, o recomendado é de 2,5. E o que é o LCP? O LCP é o tempo de carregamento do maior elemento exibido na tela. Então é uma métrica relacionada ao tempo de carregamento do seu site. Depois a gente tem uma métrica relacionada à estabilidade do layout, né? Se o layout, os elementos durante o carregamento não mexem bastante, o ideal é que você tenha todo mundo ali, né, no lugar certo durante o carregamento. E por fim, é o tempo de interação do usuário, né? Como é que isso funciona? Tem uma métrica que é a FID, né? First Input Delay. Então, quando o usuário faz a primeira ação, quanto tempo aquela aplicação demora para ter uma resposta. A métrica que está separada aqui é o Total Blocking Time. Neste caso, particularmente do TBT, né, é o tempo que o JavaScript passa para ser processado e a aplicação fica parada sem nenhuma resposta. Então, nesse caso aqui, o Total Blocking Time é de 8,6 segundos. Também é uma métrica que está muito acima do recomendado. E por que performance é importante, né? Porque vale a pena a gente melhorar esses números, né? Então, só para a gente ter noção, 3 itens aqui que eu vou listar, né? Então, o primeiro item é se seu site passa mais de 4 segundos para carregar, né? 1 em cada 4 usuários desistem de acessar o seu site. Então, se você tem um site aí que já demora 5, 10 segundos, fique bem atento que você pode estar aí perdendo clientes, né? São pessoas que tentaram acessar seu site e desistiram porque, né, o site demorou muito para carregar. Número 2 é que 46% dos usuários não revisitam sites de baixa performance. Então, se eles têm uma má experiência com o site particularmente, eles não vão voltar, né? Quase metade dos seus usuários não vão voltar no site porque foi uma tarefa dolorosa, né, navegar naquele site, porque cada página que ele tentava acessar
né, demorava de 10 a 20 segundos. Imagine você que você tem um site particularmente que para fazer um processo, por exemplo, uma compra, né, de A a B, tem 5 páginas e cada uma dessas páginas demora 10 segundos para carregar. Então, só esperando o carregamento dessa página, já são aí 1 minuto, né, para você querer comprar aquele produto. Imagine, né, o usuário tentar ler a informação, manter o foco, né, na compra. Isso não vai acontecer, porque toda vez que ele clica numa ação e ele passa aí 10 a 15 segundos esperando para ter o retorno daquela página, a frustração desse usuário vai aumentar. E por fim, 1 segundo extra no carregamento do seu site pode aí impactar em 16% a taxa de rejeição do seu site. Então existem vários estudos, né, sobre a taxa de rejeição de um site. Então tem esse estudo realizado pelo Pingdom que faz um mapa de 0 a 12 segundos. Qual é a taxa de rejeição de um site quando ele demora de 0 a 12 segundos. Então só para a gente ter uma noção aí, né, o site do Digital Nomads hoje, ele está nessa escala de 67%. Então, segundo as estatísticas, 67% dos usuários podem estar desistindo de acessar aquele site. Isso vai depender bastante, isso é uma regra geral, é uma média. Vamos dizer que o seu serviço é um serviço essencial, é o site do governo, né? Só existe um, né? Então as pessoas são forçadas a acessar aquele site. Mas se você está num ambiente altamente competitivo, um e-commerce, né? Uma loja de livros, existem várias lojas de livros. Então, se o usuário tenta acessar o seu site e aquela experiência não é boa, ele vai simplesmente desistir e acessar um outro site que ele consegue fazer aquilo muito mais rápido. Então, a primeira melhoria aí que a gente consegue implementar nesse site, né? Então, é uma recomendação. Eu não tenho acesso ao back-end desse site, simplesmente eu fiz um teste através do front-end. O tempo de resposta é um item, né, que uma vez que você resolve aí, você já tem um ganho muito grande, porque então um tempo total de carregamento de 11 a 12 segundos, a gente está falando em quase metade desse tempo pode ser resolvido se você melhorar o tempo de resposta do seu servidor. Então, quais são as dicas que eu dou referente à solução desse problema? Então, dica número 1 pode ser o uso de um plugin de cache ou a sua configuração da forma correta. Número 2 é o cache de objeto. Esta é uma solução que vai ajudar bastante se você tem um WordPress com muita informação, com o commerce, por exemplo, rodando. O Object Cache ele vai ajudar bastante. Número 3, investigue se você tem algum erro de PHP, né? Se tem algum plugin aí que está perdido, está aumentando a taxa de processamento do seu site. E número 4, se possível, melhore a hospedagem do seu site. Então, nesse caso particularmente, eu acredito que o site está no SiteGround. O SiteGround tem aí boas soluções que você consegue utilizar. Então, uma solução pode ser até dentro do SiteGround, falar com o suporte e ver o que é que eles conseguem fazer para melhorar esse tempo de resposta, ok? Então a dica número 2 é a otimização da imagem de LCP, né, que é o maior item printado na tela lá. A gente viu um screenshot do site, mas a gente vai dar uma olhada no site. A gente viu lá Então a gente viu no início desse vídeo o screenshot do site. E o site ele tem uma imagem de banner com as pessoas sentadas no barco. Então, nesse caso, aquela imagem é LCP. A imagem de LCP ou item de LCP não necessariamente precisa ser uma imagem, pode ser um parágrafo ou um título, né? Vai ser o maior elemento printado na primeira dobra do site. E analisando o tamanho dessa imagem, a gente vê que o tamanho dessa imagem é de 749 KB. Então, se eu estou numa conexão de fibra, por exemplo, que é a minha situação, eu consigo facilmente carregar essa imagem. Mas boa parte dos usuários eles estão em dispositivos móveis. E como o site é focado em Digital Nomads, eu tenho quase certeza que a maioria da sua audiência está num dispositivo móvel, né? Porque eles viajam, né? É o perfil do usuário, né? Tá viajando, tá no dispositivo móvel. E se a gente olhar o tempo de carregamento dessa imagem, né? O impacto da gente ter uma imagem de 700 KB numa conexão 3G, ela vai ser de 15 segundos. Esse tempo ele pode parecer insignificante, né? Só são 15 segundos. No WordCamp Europe, eu estava falando sobre Lagos, né? O lugar que eu morava, e eu estava tentando convencer o colega lá
né, do Google a ir visitar Lagos, que era uma cidade legal, que tinha uma comunidade internacional bem ativa, e eu falei sobre o site do Lagos Digital Nomads, e ele pediu para ver o site, né? Eu abri meu celular, que estava numa conexão 3G, carreguei o site, comecei a esperar. Então imagine você, no meio de um evento, né, a pessoa pede para ver uma informação, você com seu celular na mão, 20 segundos lá e uma tela branca. O que aconteceu, especialmente num evento com tantas pessoas, como foi no WordCamp Europe, né? Então tinha muita coisa acontecendo, simplesmente a pessoa desistiu de esperar, falou, Felipe, então depois você me mostra o site. E a pessoa saiu. Então eu não tenho um relacionamento comercial nenhum com o site, mas simplesmente o fato de tentar mostrar algo para alguém, né, em 15 segundos ou 20 segundos, causou a desistência daquela pessoa, mesmo eu estando ali querendo mostrar aquela informação. Imagine você, né, se você está tentando vender algo, né, então você não está ali, né, junto com a pessoa para apresentar, aqui está o meu site, né, a pessoa simplesmente está no ônibus, ela vai carregar aquela informação, demorou 15 segundos, ela não viu nada, o que ela vai fazer? Ela vai mudar para outra aplicação ou ela vai simplesmente, né, desistir de fazer aquela ação em específico. Então qual é a solução que a gente tem para isso, né? A solução que a gente tem para isso, tem várias soluções, mas uma que eu sempre indico é a ferramenta Squoosh, né? Você consegue fazer a otimização de imagens simplesmente numa aplicação web. Então só para a gente testar aqui, eu vou abrir o Squoosh. Então essa é a imagem relacionada ao LCP, né? Essa é a imagem aqui que a gente tem. Eu estou utilizando a ferramenta Squoosh, então do lado esquerdo é a imagem original e do lado direito é a imagem otimizada. Então, como a gente consegue ver aqui, por exemplo, fazendo uma otimização dessa imagem, utilizando o formato moderno como o formato WebP, a gente consegue reduzir essa imagem em 69%, é quase 70%. Então, imagine você se a gente consegue reduzir aqueles 15 segundos em 70%. Né? Então, a gente está falando aí em reduzir de 15 segundos para 5 segundos, simplesmente otimizando o tamanho da imagem. Um ponto interessante aqui que a gente consegue notar, por exemplo, então vamos focar aqui nessa pessoa. Então aqui está o formato original, ninguém vai ver essa imagem nesta dimensão, mas a gente consegue ver que a diferença é mínima, ok? Então a gente consegue também reduzir um pouco mais com essa ferramenta. Enquanto eu vou reduzindo, a gente vai vendo a diferença. Se eu jogar aqui está com um zoom de 350%. Se eu jogar para o tamanho original, 115% aqui, basicamente, a gente mal consegue notar a diferença entre essas duas imagens. Terceiro item é a questão da priorização de imagens. Então, como é que a gente consegue priorizar a imagem do LCP? Como é que acontece o carregamento de uma página? Uma página de um arquivo HTML, que vai ter uma lista de outros arquivos que você deve carregar para fazer a exibição daquela página. A primeira requisição, basicamente, é a requisição do HTML daquela página e depois disso o browser vai tentar, né, priorizar quais são os itens essenciais para você exibir aquela página. Então a gente tem os arquivos de CSS carregando primeiro, depois a gente tem o carregamento dos arquivos de JavaScript e depois a gente tem algumas imagens aí que não estão relacionadas ao LCP, né? A gente tem uma bandeirazinha de Portugal, a gente tem outra bandeira da Inglaterra, né, que são referentes à mudança de idiomas. A gente tem a logo do site, um ponto também aqui de atenção, a gente está carregando duas logos, eu não sei qual é a necessidade de carregar duas logos, especialmente quando elas possuem o mesmo tamanho. Depois a gente tem a logo do Facebook. Essas imagens não aparecem no topo, né, na primeira dobra do site, então não são importantes. E no final dessa lista, o 25º item é a imagem de LCP. Então, como é que a gente consegue melhorar isso? Então, primeiramente, a gente precisa entender a importância de priorização, né? Por que a gente deve priorizar esses itens? Você tem que fazer uma pizza. E como é que vai funcionar você fazer uma pizza, né? A pizza ela tem os elementos básicos. Então, vamos dizer que a massa da pizza vai ser o nosso HTML, né? O CSS e o JavaScript é o molho de tomate na nossa pizza e as imagens, né, é o que dá o sabor no site, é o queijo, né? Então, esses são os 3 itens que você precisa, né, priorizar na hora de construir uma pizza. Então imagine a seguinte situação: ao invés de você focar, né, na construção da pizza, né, inicialmente, na massa, no molho de tomate e no queijo,
você vai focar no manjericão, no pimentão e no cogumelo. Não vai acontecer pizza aí no começo, né? Você simplesmente vai estar cortando tempero, preparando tempero. A pizza em si vai estar longe de ser concluída. E o que acontece muitas vezes, né? Sites que não estão bem estruturados, ao invés de você focar na massa, no molho de tomate e no queijo da pizza, você vai carregar APIs de mapa, APIs de monitoramento e APIs de formulários. E quão relevantes são essas informações para o carregamento de um site para um usuário, né? Primeiramente, ele precisa saber qual a informação que tem lá, o que é que aquele site entrega. Depois é que você se preocupa em trazer, por exemplo, um mapa ou trazer um formulário que ele vá se inscrever numa newsletter ou ele vai fazer uma ação específica. Mas não adianta de nada eu entregar um formulário se eu nem mesmo estou dizendo o que é que a gente está vendendo naquele site. Então, por isso, né, se você está fazendo a pizza, foque na massa, no molho de tomate e no queijo. Então, um ponto interessante que acontece, né, que vai impactar no carregamento dessa imagem particularmente, é uma questão que a gente já viu aqui no canal. É um carregamento de uma imagem via tag IMG e um carregamento de uma imagem via background CSS. É que o carregamento dessa imagem vai acontecer da seguinte forma. Primeiro vai ser carregado o HTML, depois vai ser carregado o CSS. Quando o CSS for carregado, ele vai dizer, olha, agora a gente tem uma imagem aqui que eu preciso carregar e essa imagem vai ser carregada. Então, neste caso aqui, sempre a imagem vai vir depois do CSS. E quando a gente tem um carregamento de uma imagem via tag IMG, o que vai acontecer aqui? O HTML vai fazer a requisição do CSS e continuar o carregamento dos outros itens. Então, a requisição para exibir a imagem vai vir do HTML e não do CSS. Então, esses dois itens eles conseguem carregar em paralelo. Então, o que acontece também, né, com essa estrutura, o browser consegue entender que já tem uma imagem que está na primeira dobra e prioriza o carregamento dessa imagem. Uma solução, né, se você não consegue utilizar uma tag IMG, é requisitar o pré-carregamento daquela imagem. Eu sei que eu vou carregar aquela imagem, né? Eu sei que eu vou carregar aquela imagem de background particularmente e ela está relacionada ao LCP, então eu consigo realizar um preload daquela imagem. Outro item também que a gente consegue implementar é a questão do Priority Hints, que a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre, ok? Mas o resultado disso, o que vai acontecer, né? A gente continua tendo a requisição do HTML, a gente continua tendo a requisição do CSS. Mas, em paralelo, a gente já sabe que em algum momento daquela página eu vou exibir aquela imagem. Então, o que vai acontecer é que quando o CSS fazer a requisição do background IMG, o browser já pré-carregou aquela informação e vai dizer, olha, eu já carreguei essa informação e ela está aqui. Então, o tempo de carregamento da imagem do background vai ser muito menor nesse caso. Quarto ponto, né, nessa lista de dicas aí, a utilização de CDN. Um ponto que eu notei, né, testando esse site particularmente, mesmo com a conexão de fibra, o tempo de resposta para retorno da imagem era muitas vezes de 300 milissegundos, simplesmente para dizer, olha, comece a baixar essa imagem, né? A requisição da imagem é feita, não tem processamento sobre aquela imagem, basicamente, porque não tem processamento de código, é simplesmente entregar o dado, mas por conta do servidor possivelmente estar sobrecarregado, até para o servidor entregar a imagem, né, começar a entregar a imagem, demora 300 milissegundos. Então, o tempo de carregamento já tem aí um 300 milissegundos extra. Uma solução que a gente pode ter referente a isso é a utilização de CDN, né, de dividir as tarefas. Então, o meu servidor ele vai fazer o processamento do PHP e a minha CDN vai ficar responsável por entregar as imagens daquele site. E o último item, né, que eu gostaria de compartilhar é referente a fontes. Quando você tem um site, o ideal é você ter duas fontes e duas fontes com duas variações. Então você vai fazer o carregamento aí de 4 fontes, né? 4, 6 fontes. E neste caso, né, desse site, ele está carregando 15 fontes. E isso é extremamente desnecessário. Por que isso, né? Assim, até no ponto de vista de experiência do usuário. Se você quer fazer um site que seja agradável visualmente, o ideal é que você reduza a quantidade de fontes, né? Imagine que cada tela que você abre vai ter uma fonte diferente. Não vai dar uma fluidez
nessa experiência, porque cada página vai carregar uma fonte diferente, parece que você está abrindo um site diferente toda vez. Então, é um ponto de atenção. Solução para isso é, basicamente, você não precisa de 15 fontes, né? O ideal é que você monte aí um layout com 4, 6 fontes. Quando eu digo 4, são 2 fontes, né? Uma fonte para o seu título, uma fonte para o seu texto, e essas 2 fontes têm uma variação de bold, então você precisa, né, carregar a versão normal e a versão de bold, então são 2 versões para cada fonte. Então, é isso, né? Essa foi minha revisão, ficou um pouco longa, porque eu gostaria de ser didático também, até quem não é programador tentar, né, visualizar essas questões de performance. E se você quiser mais dicas como essa, dentro da aba comunidade, tem uma votação lá para você escolher o tema do próximo vídeo, então vote lá, ok? Eu estou de olho nessa votação, então ela está aí guiando os assuntos dos vídeos dentro do canal. E é isso, obrigado mais uma vez por ter assistido esse vídeo até o final e um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!